Glória a Deus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém? Amém. Glória a Deus. Motivo da alegria, irmãos, estarmos aqui para adorar e exaltar o nome do Senhor. Quero agradecer primeiramente a Deus por essa oportunidade, ao pastor Jonas pelo convite. Irmãos, vamos aproveitar que os irmãos estão em pé, vamos abrir nossas Bíblias no livro de Mateus. Glórias a Deus, aleluia. Mateus capítulo 14, do versículo 22 em diante. Glórias e glórias. Toda honra e toda glória pertence ao Pai Celestial. Graças a Deus, aleluia. Mateus 14, 22 em diante. Os irmãos acharam, hein? Diz assim a palavra do Senhor. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte, a fim de orar sozinho. E, caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterados e exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo, e começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor! E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-o e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento, e os que estavam no barco o adoravam, dizendo: verdadeiramente és Filho de Deus. Oramos. Querido Pai, eis aqui a Tua palavra, Senhor, que é viva e eficaz. Nós estamos aqui, Senhor, neste culto, nesta noite, nesta sexta-feira, Pai querido. Queremos ouvir a Tua voz, Pai amado. Fala conosco por intermédio do Espírito Santo, o nosso ajudador, o nosso consolador, Pai amado. O Senhor conhece cada vida, cada coração, Pai amado. O Senhor conhece o que cada irmã veio buscar, pedir, suplicar, Senhor Deus e Pai. Nós cremos, Pai, que o Senhor tem uma palavra, que o Senhor tem a resposta para nossas vidas, Pai. O Senhor que é conhecedor de todas as coisas, Pai, toma a direção, Senhor. Assim te pedimos em nome de Jesus. Irmãos, podem tomar assento. Glórias a Deus. Glórias e glórias. Toda honra e toda glória pertence ao Pai Celestial. Glórias e glórias. Então aqui nós vemos, irmãos, que o Senhor, Jesus, estava fazendo a obra do Pai Celestial, e onde o Senhor Jesus andava, sempre havia uma multidão de pessoas, porque as pessoas, elas queriam ouvir a palavra que liberta, elas queriam ver os milagres, os prodígios, as maravilhas que o Senhor Jesus operava. Então ali o Senhor Jesus pediu para que os seus discípulos passassem agora, pegassem o barco e passassem para o outro lado. E o Senhor teve que insistir, porque aqui o Senhor nos diz que ele, Jesus, compeliu, ou seja, teve que insistir, teve que forçar para que os discípulos fossem, porque o Senhor Jesus já tinha no seu coração de logo após subir ao monte e orar e buscar a presença do Senhor. Então, às vezes, irmãos, nós devemos entrar na presença do Deus Todo-Poderoso, às vezes nós devemos ir sozinho, abrir nosso coração, rasgar nosso coração perante o Senhor. O Senhor conhece todas as coisas, irmão, mas o Senhor quer ouvir de nós. E nós devemos nos derramar na presença de Deus, contar tudo para o Senhor nos mínimos detalhes, irmão. O Senhor sabe tudo. Tudo está nu e descoberto aos olhos do Pai Celestial, mas Ele quer ouvir da nossa voz.
Ele quer que nós reconhecemos que somos falhos, pecadores, que nós somos dependentes do Senhor. Então o Senhor Jesus já tem no seu coração de subir ao monte e ali estar clamando, buscando a presença do Deus vivo, o Deus Pai, o grande eu sou. Glórias a Deus. Então o Senhor Jesus pediu para que os discípulos atravessassem para o outro lado. Glórias e glórias. E logo após o Senhor Jesus então despediu a multidão. O Senhor Jesus apenas não fez ali os milagres, os prodígios, não apenas pregou a palavra e depois virou as costas e foi, não. O Senhor Jesus, Ele é um Deus misericordioso, um Deus que não faz acepção de pessoas. Então Ele teve o prazer também de despedir a multidão, abençoar, vão para os seus lares, abençoados, fazem agora, não percam essa palavra que foi ministrada, que foi pregada. Então o Senhor Jesus despediu a multidão e logo depois então subiu ao monte para orar, para buscar a bênção de Deus. Obrigado. Glórias a Deus. Glórias e glórias. Então ali, irmãos, o Senhor Jesus foi ao monte buscar, orar, buscar, suplicar, porque o Senhor Jesus, irmãos, o Senhor Jesus é o nosso maior exemplo. Nós devemos nos espelhar na pessoa bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E ali o Senhor Jesus, Ele não estava agora preocupado com os discípulos que estavam ali atravessando o mar. O Senhor Jesus não estava preocupado com o dia de amanhã, mas estava preocupado com aquele momento, no presente. Não se preocupar com o que está por vir amanhã, mas se preocupar com o presente momento e estar buscando a Deus, não deixar para amanhã. Amanhã eu vou orar, amanhã eu vou fazer isso, amanhã eu vou fazer aquilo. Não, vamos aproveitar o presente momento que nós estamos vivendo, irmão, porque o dia de amanhã não nos pertence. Nós devemos aproveitar este momento que nós estamos com vida, com fôlego de vida, irmãos. E o Senhor Jesus subiu ao monte e orou. E ali então os discípulos no barco, no mar, e um vento forte soprando de forma contrária. E chegou um determinado momento, irmãos, que talvez não conseguiram mais remar, não estavam mais avançando, porque o vento estava ao contrário, porque o Senhor Jesus deu uma ordem: atravesse para o outro lado. E quando o Senhor Jesus fala algo para nós fazermos, nós devemos fazer, irmão. Mas o inimigo de nossas almas, que está ao derredor, ele anda ao derredor, bramando como leão a quem possa tragar. E o inimigo, irmãos, ele está furioso, ele não quer que nós façamos a vontade do Pai, ele não quer que nós façamos a obra de Deus. Ele vai se levantar para que nós desanimamos, para que nós voltamos atrás, para que nós retrocedemos. Então ali o vento se levantou, a tempestade se levantou, a dificuldade, a tribulação se levantou. Das 3 da madrugada, ou seja, o Senhor Jesus então subiu ao monte. Ele não teve pressa de sair da presença do Senhor Deus. Assim somos nós, irmãos. Claro, às vezes nós não temos tempo, a vida é tão corrida, às vezes nós temos 5, 10 minutos para orar, amém por isso. Mas quando nós tivermos um tempo, nós vamos entrar na presença do Senhor e não vamos nos preocupar com o tempo, porque o Senhor é o dono do tempo, o Senhor é o Criador do tempo. E quando nós colocamos as nossas vidas na mão do Senhor, o Senhor está pelejando em nosso favor. O Senhor está cuidando dos nossos irmãos, quando nós colocarmos tudo nas mãos do Senhor. Glórias a Deus. Então assim, ali o Senhor Jesus foi. E nessa tribulação, irmãos, às vezes nós pensamos assim: agora o Senhor Jesus não está comigo, não está ouvindo as minhas orações, mas o Senhor Jesus está vendo, porque o Senhor Jesus aqui diz que andando por sobre as águas, o Senhor Jesus foi ao encontro dele. O Senhor Jesus então ele vem ao nosso encontro. Quando nós estamos passando por uma tribulação, por uma luta, por uma dificuldade, irmãos, o Senhor Jesus sabe o que está acontecendo, e o Senhor Jesus tem o controle de todas as coisas. Às vezes nós olhamos para as dificuldades e pensamos: agora vai ser o meu fim, agora está tudo acabado, eu não consigo mais olhar para o horizonte, eu não consigo mais ver uma luz no fim do túnel. Mas o Senhor Jesus tem o controle de todas as coisas. O Senhor Jesus então, ele vai vir ao nosso encontro por caminhos que nós não esperamos, por caminhos que nós não imaginamos. O Senhor Jesus tem os seus caminhos para nos alcançar. O Senhor Jesus foi então andando por sobre as águas. O Senhor Jesus tem o poder e o domínio sobre todas as coisas, irmão. Então
do lugar que nós menos esperarmos, o Senhor Jesus vai vir ao nosso encontro e vai vir com o socorro, com a saída, com a solução para os nossos problemas. Glórias a Deus. Mas o inimigo, irmão, ele quer cegar as nossas vistas espirituais, ele quer cegar o nosso entendimento quando a tribulação vem, para que nós até nos esquecemos do Senhor Deus, para que nós não conseguimos olhar, ver o Senhor Jesus, porque quando o Senhor Jesus estava se aproximando dos discípulos, estava bem próximo, quando os discípulos viram, o que eles achavam que era? Um fantasma, irmão. Eles estavam totalmente desligados da presença do Senhor. O inimigo chegou de tal forma que mesmo eles vendo o Senhor Jesus se aproximando por sobre as águas, eles pensavam que era um fantasma. E nós sabemos, irmãos, que fantasmas, eles não existem. Mesmo se há depoimentos de pessoas que já viram fantasmas, na verdade são espíritos imundos, irmãos, que vêm para atormentar, para confundir a nossa mente. Então ali os discípulos estavam atormentados, o inimigo conseguiu ali de alguma forma fazer com que eles tirassem totalmente o foco da pessoa bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas quando o Senhor Jesus vem, irmãos, por caminhos que nós não conhecemos, ele vem e diz, Jesus então imediatamente lhes disse, tende bom ânimo, sou eu, não temais. O Senhor Jesus vem e nos anuncia a paz, a palavra. O Senhor Jesus tem a palavra, o Senhor Jesus tem a solução em suas mãos para nós. Glórias a Deus. Então nós não devemos temer, irmão, não devemos nos deixar que o inimigo venha nos dominar a mente, porque o inimigo ele é astuto, irmão. Ele veio para matar, roubar e destruir, mas o Senhor Jesus veio para que nós tivéssemos vida e vida com abundância. Então nós não devemos, irmãos, enfraquecer na fé, porque a fé, como diz Hebreus 11:1, é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem, irmão. Então nós devemos andar por fé e não por vista, crendo, irmãos, que aquilo que nós não conseguimos ver, aquilo é real, aquilo está se materializando em nosso favor, quando nós nos colocamos totalmente na dependência do Senhor, porque o Senhor, como o irmão leu, o Salmo 23, o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Irmão, quando nós nos colocamos semelhante a ovelhas, o Senhor cuida de cada um de forma especial, de forma individual, irmão. O Senhor sabe a necessidade de cada ovelha, Ele sabe como cuidar. Glórias a Deus, aleluias. Então ali o Pedro pediu, diz uma palavra, manda para que eu vá contigo. Então o Senhor Jesus falou, vem. E naquela palavra ele confiou, ele colocou toda a sua confiança na palavra, porque a palavra ela é viva, irmãos, ela é eficaz, ela é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. Então Pedro confiou totalmente e desceu do barco, pisou na água. Eu creio que a água, irmão, era duro. Ele começou a caminhar tranquilamente, mas infelizmente o inimigo, ele tenta, irmãos, ele não quer nos ver com as bênçãos celestiais nas mãos. O inimigo não quer ver nós desfrutarmos das bênçãos que o Pai Celestial tem para nós. Então o inimigo lança setas, lança dúvida, e agora Pedro começa a olhar para o forte vento e perde a sua bênção, começa a afundar, começa a submergir, e ele clama ao Senhor. Mesmo assim ele clama e o Senhor Jesus o resgata, levanta, glória. Então o Senhor Jesus, mesmo que nós pensamos, Deus não está vendo, Deus me desprezou, não, irmãos, Deus está a par de tudo, e Deus vai te socorrer, porque Deus, o nosso Deus é um Deus longânimo, é um Deus misericordioso. Mesmo que nós estamos ali, irmão, às vezes fracos na fé, irmão, até Jesus falou aqui, homem de pequena fé, por que duvidaste? Nós não devemos deixar a dúvida entrar em nosso coração, irmãos. Eu sei que é difícil, mas nós devemos nos fortalecer no Senhor, irmão, porque o Senhor Jesus falou aqui, então, por homem de pequena fé, por que duvidaste? Também em outra palavra ele nos diz, se nós tivermos fé do tamanho de um grão de mostarda, diremos a este monte, ergue-te daqui e lança-te ao mar, e assim será. Então eu creio que esta pequena fé, irmãos, agora era menor ainda que esse grãozinho de mostarda, era uma fé inoperante. Homem de pequena fé, por que duvidaste? Mesmo ele tendo aquela pequenina fé, se ele não tivesse duvidado, ele não teria afundado. Glórias a Deus. Então,
nesta caminhada, irmãos, vamos olhar para Jesus Cristo. O inimigo está furioso, irmão. O inimigo não quer que nós estejamos aqui, ó, reunidos, escutando a palavra, os louvores, adorando ao Senhor. Ele quer que nós estejamos dispersos, mas nós devemos cada vez mais nos agarrar, estarmos aos pés do Senhor Jesus, porque se nós estamos aqui, irmãos, é porque o Senhor Jesus nos amou primeiro. O Senhor Deus nos conhece desde o ventre materno. O Senhor Deus nos tem nos dado livramentos, irmãos, a cada dia, a cada instante. Quantos e quantos livramentos, quantos testemunhos nós já ouvimos aqui, irmãos. Eu mesmo sou prova disso. Quantos livramentos de morte o Senhor já me deu, tudo pela infinita misericórdia do Pai Celestial. Porque se não fosse assim, irmão, o inimigo de nossas almas já nos teria tragado vivos, irmão. Mas o Senhor tem nos guardado, o Senhor tem nos ocultado. Quando nós nos colocamos como ovelhas, o Senhor nos leva a pastos verdejantes, o Senhor nos leva a águas tranquilas, e o Senhor nos leva ao aprisco novamente, para que possamos estar em segurança. Glórias a Deus. Ali então, subindo ambos no barco, cessou o vento, e eles estavam no barco e adoravam, dizendo: verdadeiramente és o Filho de Deus. Glórias a Deus. Irmãos, que nós, então quando nós recebemos a bênção, então nós ficamos tranquilos, nós ficamos alegres, e nós podemos dizer: realmente o Senhor me ouviu, o Senhor me socorreu. Mas que nós possamos, irmãos, não estarmos só adorando ao Senhor depois, possamos adorar no começo, irmãos, no começo da tribulação, adorar na tribulação, porque o Senhor está presente, e o Senhor não deixa nada acontecer sem nos avisar. E o Senhor está conosco, o Senhor não quer que nós pereçamos, irmãos, e o Senhor está no controle. Como Ele estava ali, Ele tinha o controle daquela situação. Ele quis provar, mostrar para os discípulos que Ele foi caminhando sobre as águas por um caminho que eles jamais imaginariam, e ali Ele pôde mostrar, provar, fazendo com que Pedro andasse sobre as águas, ou seja, que Pedro andasse sobre aquela tribulação, sobre aquele problema que, quando nós estamos apegados no Senhor Jesus, a tribulação, irmãos, a dificuldade, seja lá o que for, ela é semelhante a nada quando nós colocamos Deus na frente. O Senhor Deus, o nosso pastor, o nosso ajudador. Glórias a Deus. Então que possamos, irmãos, estarmos sempre confiantes, orando, buscando a presença do Deus vivo, do Deus Pai, o grande eu sou, não perdendo as oportunidades, não perdendo o tempo, irmãos, com as coisas que o mundo oferece, porque o mundo tem muitas facilidades, muitas coisas o mundo oferece, mas o caminho que conduz à vida eterna, o caminho que conduz à salvação é um caminho estreito, irmãos. Por isso que às vezes se torna difícil, é um caminho de renúncias, irmãos. Um caminho estreito não é um caminho largo, que eu posso levar um monte de bagagem comigo. Esse caminho aqui é tranquilo, o Senhor Jesus está comigo. Um monte de bagagem que o mundo oferece. Não, é um caminho de renúncias, irmão. Um caminho que temos que deixar coisas que o mundo oferece de lado, para trás, e estar ali olhando para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Amém, irmãos? Isso que Deus colocou no meu coração, que o Espírito Santo possa estar falando mais a cada coração. Vamos tudo de pé, irmão. Vamos orar, vamos clamar, e logo em seguida já estarei passando ao pastor, ao irmão Anil também. Oramos então. Senhor Deus e Pai, o Senhor conhece as nossas vidas, Pai. O Senhor conhece cada irmão, que cada um veio buscar, suplicar, pedir, para neste culto de libertação espiritual, Senhor Deus e Pai. E nós cremos, Pai amado, que o Senhor pode alcançar os nossos familiares, os de perto, os de longe, Pai querido. Talvez lá no outro lado do mundo, Senhor. Para o Senhor não é impossível, nunca houve, jamais haverá. E nós cremos no Teu poder, Senhor.